Seria a piada perfeita, né? Não é que a concorrente tá reclamando, é que os pôneis não gostam de ser relacionados a estes carros. E aí eu falei, olha, esse aqui tem uma coisa boa, que é essa coisa da provocação, da malícia, do pônei, da criança. Eu queria isso aqui com um pouquinho mais de maldade. E aí a gente pode, talvez, fazer sucesso. Trouxeram a ideia, e eu lembro que o primeiro vieram com desenho, com ilustração, como é que ia ser. E eu falei, não. E o segundo era só um papel com roteiro. E só de ler o roteiro você morria de rir, você falava, esse é o comercial. O que eu quero dizer com isso? Desde o momento que eu cheguei, eu falei, gente, olha, não temos dinheiro. Ou a gente faz as coisas de uma forma diferente, ou a gente nunca vai conseguir sair da mesmice. Porque se você tem menos dinheiro e tudo que você faz é igual quem tem mais dinheiro, vai ganhar quem tem mais dinheiro. Era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite, você, fofoqueiro corporativo de plantão, está no ar. Mais um episódio do Era Uma Vez podcast, e este episódio está pra lá de especial, porque aqui, do meu lado direito, temos ela, que foi casada por mim, eu fui o padre do casamento dela, ela que esteve no primeiro episódio deste podcast, Camila Santos. Que honra, você viu, gente? O jogo virou. Estou do outro lado da mesa, pronta para fazer perguntas polêmicas. Camila disse polêmicas, começa a ficar um pouco preocupado, porque hoje, do outro lado desta mesa, temos nada mais, nada menos do que ele. Ele que criou, ele que é o pai daquela campanha, que se você não lembra, é porque você é muito jovem. E eu vou só falar qual que a campanha é o Pôneis malditos, pôneis malditos. Ele, que é o pai dos pôneis malditos da Nissan, Murilo Moreno, seja bem-vindo ao Era Uma Vez podcast. Obrigado, Bruno. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui para contar um pouco a respeito daquilo que a gente já fez, né? Maravilha. Então, eu já vou tirar o elefante branco da sala, começando como que alguém entrou numa sala de uma corporação japonesa e falou assim, vamos fazer uma musiquinha chiclete com pôneis graciosos que depois ficam endiabrados. Como foi? Primeiro é o seguinte, os japoneses, até hoje, eles não entenderam muito bem os pôneis malditos. Aquilo é uma coisa bem fora do tradicional deles. E só foi possível fazer porque, num certo momento, a gente tinha uma liberdade no Brasil que permitia que a gente não fizesse um alinhamento mundial. Então, assim, um dia antes de entrar no ar, eles me perguntaram o que era aquilo. Eu esperei passar o final de semana e depois do final de semana, com os resultados, eu mandei os resultados e perguntei, entenderam agora? Pois não. E não entenderam. Até hoje estão tentando entender. Estão querendo recriar os pôneis. A estratégia dos pôneis era levar a galera para o digital, né? Porque ele ia ser censurado. Na verdade, aquela é a 10ª campanha. As campanhas anteriores todas foram tiradas do ar. E aquela foi a única campanha que nenhum dos concorrentes, ou nenhuma das pessoas que pudesse, de algum jeito, denunciar. Não foi nem CONAR, foi pior, foi tudo na justiça. Aquele foi o único que conseguiu passar, e a gente sabia que a gente estava acertando, porque cada vez mais a gente tinha mais audiência nos comerciais. E quando ele passou, aí ele virou o sucesso que ele virou. Graças a Deus. Cara, você lembra da letra toda? Da música? É. Lógico. É pôneis malditos, Pôneis pôneis malditos, venha vem com a gente conosco atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. É isso aí. Você que criou, tem Não. a gente teve um time, de copy, de redação publicitária. Na verdade, que eu era o nojinho, cliente. Você é o cliente. Era o cliente. Na verdade, assim, a história tinha um comercial, a gente tinha um processo de seleção de ideias. O comercial que eles levaram era bom, mas não era o suficiente. E aí eu peguei e falei, gente, volta com essa ideia, pega os pôneis, fuma um cigarro de palha, um cigarro... Que você quiser. Um cigarro que você quiser, e traga uma coisa um pouquinho mais maldosa. E eu lembro que quando chegaram, estava tudo certinho, etc. Tal, tinha o pônei falando, olha, eu te amo. Na verdade falava, eu não sou maldito,
E aí eu falava, não, eu não sou maldito, não. Ele sabe que ele é maldito, ele gosta de ser maldito. E aí o cara falou, vamos colocar um te quero, que além de tudo a gente provoca, porque as concorrentes eram todas argentinas. O toque. Você lembra dessa parte da propaganda, Camila? Que aí ele dá toda aquela ideia dos pôneis malditos, e aí depois ele vira pra câmera e fala um te quero. É muito bom. É um clássico. Lembrava até aqueles celularzinhos de criança, quando você colocava aquela musiquinha irritante, né, que ficou tocando mais infinitamente. Ele teve resultado só em visibilidade ou as pessoas foram ver os carros? Não, De na fato, porque a verdade, gente quer. subiu naquele ano o carro, que era um carro já antigo, uma Frontier, um modelo que já estava há 7 anos no ar, ou seja, há 7 anos vendendo, vendeu 84%, 87% a mais. Então, quase dobrou as vendas, que é uma coisa muito difícil num carro antigo, porque ele era um carro, apesar de ser antigo, pouco conhecido. E na hora que as pessoas descobriram, aí assim, entrou na concessionária, a gente não deixava sair. A gente tinha uma oferta matadora, sempre, sempre. Então, E eles chegavam a pedir o. Ah, eu quero não, ver o carro chegava do. o carro dos pôneis. Era o carro, cadê aquele carro dos pôneis? Positivamente, porque tem hora que pega negativamente, Aham. mas o carro, esse era o carro que vencia os pôneis, então todo mundo queria. E eu, se eu não estiver equivocado, depois dos pôneis, a Nissan continuou numa toada de provocação com os concorrentes. Eu não sei quanto tempo depois, mas rolou até dos agroboys. Os agroboys foi um pouquinho depois. Você tem uma memória boa. Teve os agroboys antes, que foi final de 2010, e depois teve um outro que era o Atolar Edifício, que era uma coisa assim meio com a ideia de você não conseguir chegar no clímax. E aí o cara, a solução era ter um carro que não parava na lama. Eu tenho uma pergunta específica sobre o briefing, de como chegou primeiro nos pôneis. Você estava na Nissan ainda quando veio os agroboys também? Eu comecei, o Agroboys foi o segundo ou terceiro comercial. Maravilha. Então é da minha leva ainda. Então, para ficar ainda mais animado este podcast, vamos assistir. Vamos colocar aqui no ar, vamos colocar aqui na tela. Para que todo mundo Senhoras e possa ver. senhores, com vocês, neste momento, assista Pôneis Malditos. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero! Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pesar a força. Pense num Nissan. Ótimo. Depois a gente vai assistir os agroboys também, porque eu acho maravilhosa. E a provocação é fina. Sim. E eu e a Camila, a gente trabalha com palestras, e o que faz a palestra ser boa ou ruim é o briefing. E o briefing é coisa do cliente. Como foi o briefing para a agência, para ela começar a vir com uma primeira ideia, que foi a primeira ideia que você falou, vai fumar um negocinho para melhorar. Como foi o briefing? O que você queria fazer? O primeiro. Basicamente, essa era a 10ª campanha. Então a gente já tinha uma fórmula que era a campanha precisava ser suficientemente forte para você falar o que é isso, levantar, ir no YouTube, assistir de novo e ser o suficientemente boa para você, além de assistir, passar para os amigos. Essa que era a ideia. Se não fizesse isso tudo, não era aprovada. A ideia podia ser muito boa, mas não era no nível que a gente queria. E aí eu lembro que quando a gente foi fazer a campanha de pôneis, o briefing que eu tinha um gerente abaixo de mim, que eu falei, olha, precisa explicar para a agência a respeito do carro. E ele fez um briefing de 8 horas. Mostrou todos os carros, mostrou tudo, ou seja, todos os detalhes. Para 15 dias depois a agência vir e falar, Murilo, o seu carro, ele não é melhor do que os outros. Ele é mais antigo, carrega menos, tudo que ele faz é menos, a não ser uma coisa, ele tem um motor mais forte, ele tem mais cavalos do que os concorrentes. Vamos fazer um comercial a respeito de cavalos. E aí eu falei, nossa, gostei, vamos falar de cavalos. E aí a agência trouxe 5 ideias, das 5 ideias, boas ideias, mas nenhuma que passava naquele filtro, né? Tem que levantar, ir no YouTube, passar para os amigos. O super plot, né? Exatamente. E aí eu falei, olha, esse aqui tem uma coisa boa, que é essa coisa da provocação,
da malícia, do pônei, da criança. Eu queria isso aqui com um pouquinho mais de maldade. E aí a gente pode, talvez, fazer sucesso. Trouxeram a ideia, e eu lembro que o primeiro vieram com desenho, com ilustração, como é que ia ser. E eu falei, não. E o segundo era só um papel com roteiro. E só de ler o roteiro, você morria de rir, você falava, esse é o comercial. E Veio com a música? Já veio com. veio, Com um não jinglezinho. a música final, mas tinha a letra. Agora, a música final é loucura aí do Beto, um produtor de música daqui de São Paulo, que trouxe 3 ou 4 arranjos, perguntou, Murilo, o que você prefere? E esse tinha um tom de criança, né? Aquela blim, 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 né? E aí a gente pegou e falou, vamos nessa aqui, é esse o caminho, vamos fazer um comercial que leva uma parte infantil e ao mesmo tempo uma parte mais adulta, misturado, que deu Pôneis Malditos. Posso fazer uma pergunta de carreira? Claro. É assim, a Nissan, quando te contratou, esperava que você fosse esse cara disruptivo, que ia colocar pra ferver o negócio. E quando você fez a campanha, né, engatado na mesma, porque uma coisa é, contratei pra isso aqui, ou não, eu contratei, daí ele ficou louco no meio do caminho e decidiu começar a inovar, e foi dando certo, a gente deixou. Teve medo em algum momento do tipo, putz, tô Vamos fazendo lá. demais. Vamos lá, num certo momento, na contratação, digamos assim, não tinha essa coisa de, olha, estamos te chamando porque você é criativo, etc. Tal. Só que quando eu entrei, eu descobri que a gente não tinha dinheiro. A gente precisava de mais dinheiro. Fui conversar com o vice-presidente. E quando eu falei com o vice-presidente, olha, a gente precisa de mais dinheiro, ele falou, não, seu Murilo, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, menos gastar mais. A gente contratou você porque você é criativo. Seja criativo. Então ele me deu a liberdade. A empresa estava numa posição que ela podia ter essa liberdade. Então a gente foi com autorização, fazendo, até o momento em que a coisa ficou tão grande que saiu do Brasil, porque o Pôneis Malditos foi o comercial mais visto, não só no Brasil, mais visto no México, mais visto na Uau. África do Sul, mais visto na Arábia, segundo mais visto nos Estados Unidos, segundo mais visto no Japão, e aí virou uma coisa assim, maior do que Brasil. Aí o Japão me chamou e falou, vem cá, vamos conversar, porque você está indo muito bem, mas vamos alinhar um pouquinho para evitar que o resto do mundo não entenda o que a gente está fazendo. Então, assim, no primeiro momento, liberdade total. No segundo momento, vamos entrar um pouquinho Deu na muito caixa. certo, calma. Deu certo demais. Vamos mais devagarzinho aí. Eu falei, tá bom. Peraí, eu não tô entendendo. Se eu não tô entendendo, eu tô com medo que os outros não estejam entendendo também. Ou os outros estão entendendo tão bem que aquilo que eu não estou entendendo, talvez é que esteja certo. Foi Sei lá. traduzido? A música foi traduzida para o espanhol, para o inglês? Não, Foi assim. fez sucesso em português, porque a coisa era tão fora do normal, que era tão assustador, que mesmo em português as pessoas entravam em parafuso e queriam ver de novo, e ver de novo, e ver de novo, principalmente as crianças. Por favor, Camilo, por favor. Não, era só um riso. Porque eu lembro que tinha uma segunda versão em que o pônei falava depois. Não tinha uma versão que ele Você falava conhece alguma bem, coisa. você conhece Porque ele bem. falava. Ele escavou. É, porque ele continuava falando, ai, não sei o que lá. Depois ele vira pra cá e faz. Fala uma coisa mais Na verdade, diabólica. é que tinha um comercial que era da TV e o comercial, como a Camila falou, que era da internet. Na internet a gente tinha um final que o pônei, bonitinho, se transformava num diabinho. E ele falava que ele ia colocar a maldição do pônei se você não passasse para os amigos. Assim, era o começo do YouTube. Ninguém fazia nada. Gente, ninguém não tinha sabia Instagram, nada. tá? Só pega essa ref aí. Não tinha Instagram na E época não ainda. tinha, você não podia anunciar no YouTube. Você colocava no YouTube e o YouTube não tinha Torcia. publicidade. E seja o que Deus quiser. Virou case dentro do YouTube de mostrar no mundo como é que você poderia fazer uma campanha para poder usar os recursos que o YouTube deixava ter. E aí, graças a Deus, o comercial ajudou não só a minha carreira, mas ajudou a carreira de vários dos criativos que estavam envolvidos. Hoje tem gente para tudo quanto é lado do mundo, que é exatamente por conta dos Pôneis Malditos. E ousa também, né? Porque isso dá um quê de coragem da pessoa falar, pô, olha lá como eles estão fazendo. Se a Nissan tá fazendo, por que não nós, O né? problema, Porque... eu tinha, lá na agência, tinha uma pessoa, o diretor de atendimento, que falava, olha, o mais importante para ter uma campanha como essa não é a agência criar, é o cliente ter coragem de colocar no ar. Então a ousadia não é ousadia simplesmente criar. Você cria, deixa o papel ali e acabou. Mas para colocar no ar, você tem que ter
a coragem, né, para não falar outra palavra, Uhum. de aprovar e esperar o resultado. Esperar, porque a crítica vem, a pressão vem, e você tem que falar, opa, o resultado final que eu quero passa pela crítica. Se eu não aceitar a crítica, eu não vou ter o resultado que eu preciso. E por falar em coragem, um pedaço da história que você contou que me deixou um pouco de boca aberta foi alguém da agência analisou, teve o briefing e falou: olha, ele virou pra Nissan, que imagino que seja uma grande conta dessa agência. Sim. Assim, olha, o seu carro não tem nada demais. O seu carro é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. A única coisa de diferente é o motor. Essa franqueza te assustou? E falou, que cara audacioso? Ou te conquistou? Pô, tô pagando o cara certo porque ele tá dizendo na minha cara o que eu sou ruim ou o que eu não sou o suficiente, mas com base nisso ele vai trazer a campanha que eu preciso. Pois é, normalmente eu falo, e hoje em dia eu dou aula, né, e eu repito muito isso, é o seguinte: o cliente tem a agência que merece. E a agência tem o cliente que merece. O que eu quero dizer com isso? Desde o momento que eu cheguei, eu falei, gente, olha, não temos dinheiro. Ou a gente faz as coisas de uma forma diferente, ou a gente nunca vai conseguir sair da mesmice. Porque se você tem menos dinheiro e tudo que você faz é igual quem tem mais dinheiro, vai ganhar quem tem mais dinheiro. Então a criatividade era a diferença. Se eu não te der a liberdade de falar comigo, você está errado, eu nunca vou saber o que pode ser melhor. Então a agência já agia em cima desses conceitos. E se eu quero ser criativo, eu não posso tolher a criatividade dos outros. No caso a Renata, né? Renata Dávila, chegar na minha frente, sentar na minha frente e falar um negócio desse, ela falou com a tranquilidade de quem está batendo papo. Que nem a gente está falando aqui, é o seguinte, olha, analisamos tudo aquilo que vocês falaram, e só isso aqui que a gente pode falar. O resto, a gente vai falar o mesmo de todo mundo. Então era esperado que ela fosse assim. Era esperado que a agência tivesse essa posição. Uma relação aberta com o cliente. Poder dizer é. o que é bom, o que não tá bom, até pra trabalhar, pra ficar bom. E eu tenho até uma pergunta. É óbvio que teve uma agência por trás, mas você tem que dar o tom ali do que você espera. Da onde, como você, hoje até existem cursos de criatividade, não sei o que lá, mas nem todos são tão efetivos. Como é que você busca a criatividade, né? Da onde, Olha, elementos, eu pistas. vou te falar que tem aí a história, a minha história de vida, mas habitualmente eu falo que são 3 passos. O primeiro passo, você tem que desacelerar o pensamento. O que eu quero dizer com desacelerar o pensamento? A gente normalmente, quando a gente ouve um problema, a primeira resposta que vem é a que a gente fala. Por quê? Porque a gente está com pressa de resolver o problema. E tem certos problemas que ter tempo é o que faz você chegar na solução correta. Então, o primeiro passo é esse: desacelera o pensamento. Não aceite a resposta intuitiva como a resposta correta. Todo mundo acha que criação é intuição. Não é. Criação é elaboração. Então, quando a resposta vier muito rápida, essa é a resposta que todo mundo vai ter. Você pode ter certeza. Segundo passo é, quando você achar uma solução que não seja aquela primeira que você achou, joga fora também. A terceira, joga fora. E você vai elaborando, você vai lapidando até você chegar na criação. A criação é um processo longo. Ela não é, eu sou criativo, achei uma solução criativa. Eu sou uma pessoa persistente em achar a criação. Esses são os 2 pontos. O terceiro ponto, que dentro de uma empresa é super importante, é o seguinte: alguém vai falar com você, isso não pode. Então, assim, aquela pessoa que falou, quero que você seja criativo, é a primeira pessoa que fala, eu acho que você foi criativo demais. Então, você tem que pensar todos os pontos que a pessoa vai falar com você para te convencer que você não está certo. Ou seja, todos os block points, todas as barreiras. E se você chega com as soluções das barreiras, aí você aprova. Então, se você passa por esses 3 passos, desacelera o pensamento, joga fora a primeira, segunda, terceira ideia, até você chegar numa coisa muito boa, e entende quais que são as barreiras para você aprovar, aí fica mais fácil. Entendi as barreiras. Criou argumentações ou não? Sim, você tem que saber o que é barreira e como é que você vai discutir a barreira com o seu chefe, com quem vai aprovar, etc. Isso serve para tudo, né? Na verdade, se a gente for para pensar... Na vida, para tudo. Aí eu tô falando de criação de comercial, mas em qualquer coisa dentro de uma empresa, ou qualquer coisa no relacionamento, ou qualquer coisa em qualquer lugar, é isso. Você tem que estar pronto porque pode
Porque pode dizer não e saber responder esses não. E você tem que saber uma coisa muito clara, o que você aceita perder. Então, assim, se você está negociando, porque é uma negociação. Eu ia falar técnica de É, negociação. aqui, ó, Você tem win-win. que falar, olha, isso aqui eu não abro mão. Até aqui eu abro mão. Se você entra numa negociação sem saber o que você aceita abrir mão, ou achando que você vai radicalizar e você vai levar, você já perdeu. Então tem todo um processo, se você não estiver preparado, a resposta é não. O marketing, assim como a experiência do cliente, não é só o marketing, não é só a experiência do cliente, são disciplinas que se conversam com tantas outras. Criatividade, negociação, carreira. E aí, falando do marketing, antes da gente falar da outra propaganda, você vem do marketing hoje, e aí vamos ir um pouco mais profundo, não um marketing, mas um pedaço do marketing, que é a publicidade e propaganda, que hoje não tá só no canal de TV, hoje tá dentro do YouTube, tá dentro do Instagram, tem muito mais pessoas competindo pelo espaço. Deveria estar mais criativo. A minha visão é que essas propagandas icônicas, elas não aparecem mais. Você acha que morreu essa era das grandes propagandas? Washington Oliveto, tinha aquela lá do primeiro sutiã, Pôneis Malditos, a da Brahma, do nananana. Cadê? Sumiu, morreu? Não, eu acho que é assim, a gente está numa transição. A publicidade sempre foi uma coisa de crença. O que eu quero dizer com ser uma coisa de crença? Você colocava no ar e você acreditava que aquela resposta, que aquele problema, ou aquela ideia ia trazer uma resposta que era basicamente venda. Então você colocava no ar e falava, opa, vai dar certo ou não vai dar certo. Hoje a gente está num momento em que a tecnologia, internet, tudo que a gente está vendo aí, ela permite você saber se deu resultado ou não deu resultado na hora. Então a gente está apaixonado pelos números. O que eu quero dizer com isso? Eu entendo de número, você não entende. Então eu vou ter um resultado melhor do que o seu. Então eu vou para uma coisa mais numérica, mais matemática, e com isso eu ganho de você. Então eu estou ganhando espaço. Só que um dia que você também vai aprender a fazer igualzinho a eu. Então nós dois vamos ficar igualzinho a mim, né? Então nós dois vamos ficar no mesmo nível. Na hora que a gente estiver no mesmo nível, a criatividade volta. Então eu acho que a criatividade voltar para a comunicação é uma questão de tempo, porque a tecnologia está igualando todo mundo, e quando você está todo mundo igual, só tem uma diferença. Você fazer a coisa de uma forma surpreendente para que as pessoas respondam aquilo que você quer. Maravilha. Vamos assistir a próxima para discutir um pouco mais? Vamos, agora é Então, Agroboy? Agora, Agroboy. Agroboy. Senhoras e senhores, com vocês, Agroboy da Nissan. E com vocês, Hilux e Mawak, a dupla sertaneja que não é sertaneja. A gente foi criado em playground, jogando futebol no carpete, tomando leitinho com pera, às 5h47. A gente nunca andou na grama, não sujou pneu de lama. Temos do Farm Vila plantação de banana. Fui feita pra Agroboy, cowboy de posto, fivela dourada e creme no rosto. Fui feita pra Picape forte mesmo, encara a lama. Nissan Frontier com IPI reduzido. A melhor picape do Brasil com desconto. A Nissan tem um jeito inovador de pensar a força. Pense no Nissan. Murilo, eu vou tentar manter a mesma pergunta, mas não dá para ver isso sem morrer de rir. Então, da onde veio a ideia? E aí eu vou ser um pouco mais picante na pergunta, que é: vocês usaram os carros dos concorrentes? Aliás, no nome, se você sabe 2 linhas sobre carro, você sabe de quem que a propaganda tá falando. Audacioso? Engraçado, eu nunca percebi isso. Sério? É. Dá pra saber desse carro? Dá. Olha, esse é o segundo comercial de 3 da picape. Então, a Pôneis foi o terceiro, esse foi o segundo. O primeiro comercial, ele ficou 2 dias no ar. E aí tivemos que tirar porque algum concorrente pediu para tirar do ar.
via justiça. No primeiro a gente mostrava, inclusive, mais ou menos que marca que era. Um pouquinho mais claro. Direto. Um pouquinho mais direto. Mas não era, né? Tudo bem. E quando a gente fez o primeiro comercial, eu brinquei com a agência, falei, olha, o concorrente não gostou dessa coisa de lama, não. De levar lama, não. E a agência falou, então a gente podia fazer um comercial de lama. Então o segundo comercial veio disso. Não sei se vocês repararam, mas no cantinho lá, na hora que tá falando, tá lá, a plantação de banana, tem os pôneis malditos. Estão lá no cantinho. Já tinha os pôneis lá. Né? Ah. Não é que o comercial Havia existia, mas havia, é o famoso Easter egg, né? O Easter egg, né? O Easter ovo, egg, o ovo de Páscoa. ovo de né? Páscoa escondidinho lá. Então, assim, esse comercial, ele apareceu da primeira ideia, que era, fizemos uma ideia que não ficou muito no ar, esse comercial remetia ao primeiro, e esse comercial ficou 3 dias no ar. Na segunda-feira, na segunda. Só que esse aqui a gente colocou na sexta no ar, ficou o final de semana, na segunda-feira a gente teve que tirar. Era uma estratégia colocar na sexta para não receber cartinhas do juiz nem nada durante o final A de semana? estratégia do final de semana era fazer as pessoas falarem no final de semana. Não tinha uma questão de juiz ou não. Era, temos que entrar na sexta porque a gente quer que no final de semana, Assunto do no domingo, jantar, no almoço de final de semana, as pessoas falassem. Era o jeito da gente crescer o resultado. Demos sorte porque até segunda-feira a gente conseguia veicular sem problema nenhum. Depois a gente falou, opa, legal esse negócio, porque já que vão reclamar, é bom que tá no final de semana. Mas assim, a gente passava sexta, sábado e domingo, sexta, final da noite, sábado e domingo, rodando comercial o dia inteiro, até o dinheiro acabar. Na hora que chegava segunda-feira, a gente não rodava mais, não é porque pediram para tirar, é porque a gente não tinha mais dinheiro. Então a gente saía do ar. Mas aí parecia que, tipo assim, nós tiramos censura, porque a concorrente pediu. Eu Ficava mais chique. Eu nunca pensei nisso, sabe? Mas parecia chique. Mas eu nunca pensei desse jeito. Né? Mas pode ser. E o meio que a concorrência usava era via judicial, não era via CAD, não era via nenhum. Não, assim, Eu achei que era como é que CONAR. funciona? Como é que funciona? Normalmente o CONAR, ele julga, Não, é. mas o CONAR, ele demora coisa de 1 semana, 2 semanas para poder dar um parecer. Eles entravam na justiça falando, olha, meu carro tá lá. Então eles pediram para tirar por causa do carro, não por causa de outra coisa. Estão usando a minha marca, etc. Tal. E a gente obedecia. A justiça pediu, a gente tirava. Foi sem querer, gente. Eu É? tava ali, Era, poxa era vida. seu. Não era de vocês. No caso dos pôneis, o carro não dá para perceber que carro que é. O carro tá relativamente bem escondido, Coberto, vamos falar assim. E aí a gente teve reclamação no CONAR e uma reclamação de uma associação de criadores de pôneis que eles reclamaram que ele estava falando mal do pônei e que pônei é mais forte do que cavalo. E aí a gente falou, ó, desculpa, a gente está falando daquilo que as pessoas acreditam. Ó, elas acham que porque é pequeno tem menos força. E é isso que a gente está falando. E na justiça também deu que, olha, não dá para reclamar, não tem motivo para reclamar, e a gente ganhou tanto no CONAR quanto na justiça. Seria a piada perfeita, né? Não é que a concorrente tá reclamando, é que os pôneis não gostam de ser relacionados a estes carros. Entendeu? A gente prefere a Nissan. É bem provável que, no fundo, seja isso, né? Cara, que legal. E que essa segunda propaganda, que na verdade foi antes dos pôneis, né? Foi antes dos pôneis. Essa foi em outubro, o pôneis foi em julho do outro ano. Vocês conseguiram metrificar alguma coisa? Ficou muito pouco tempo no ar. Mas ela deu o buzz, algum buzz? Olha, vamos falar assim, são 12 ou 13 campanhas que a gente fez. 12 ou 13 comerciais da campanha que a gente fez. A gente pulou de 1.300 carros por mês para alguma coisa como 13, 14 mil carros por mês. Em 2 anos. Ou seja, cada uma delas trazia mais e mais fluxo. Qual que era o nosso problema? A marca Nissan naquela época era uma marca conhecida. Então todo mundo que comprava carro sabia que ela existia, mas saía para a rua para comprar no final de semana, não tinha internet, o YouTube era começo, então era tudo muito mais do você ir visitar. A pessoa saía, visitava os concorrentes e esqueciam da Nissan. E aí depois que comprava, falava, nossa senhora, devia ter passado na Nissan, e aí já é tarde.
Então, o nosso papel, o pedido para a agência, o briefing original é: precisamos criar campanhas para poder as pessoas lembrarem que nós existimos e Nem que seja pedindo pelo carro do pônei, né? Eu quero o carro do exatamente. pônei. Então, assim, o que acontece? O slogan sempre era: a Nissan tem um jeito inovador de fazer alguma coisa. Pense no Nissan. Então, a gente se comparava, isso é importante e interessante, a gente se comparava com o melhor do mercado. Eu não se preocupava em se comparar com o pior. Era sempre os líderes de mercado. Ou líder de vendas, ou líder de atenção. E esses caras que eram os líderes, é que a gente falava: olha, se você está pensando nesse líder, pensa na gente também. E graças a Deus a gente não queria agradar 100% das pessoas. O nosso problema não era fazer 100% de vendas. Era subir as nossas vendas, que eram menos de 1%. Então, quando você tem 1%, você pode ser ousado. Você pode ser provocador. A gente pulou de 1 para 4. Se a gente tivesse 20 e poucos, que era, por exemplo, a Fiat, não faz sentido. Hoje a Fiat tem 22. Não faz sentido provocar. Tem muito a nesse perder. nível. Exatamente. E não vai conquistar a gente a mais. A gente podia ser a marca de quem se achava ousado, quem se achava desafiador, quem se achava diferente. Então a gente queria ter uma postura um pouquinho mais maliciosa no comprador de automóveis da Nissan, porque cabia. Eu tenho uma pergunta: se as pessoas da empresa ficavam sabendo que essa propaganda ia viralizar, ou que ela ia ao ar. Porque imagina só, eu trabalho, sei lá, no RH, e não me contaram que a campanha vai sair. Eu tô lá com a minha família, o pessoal vai assim: nossa, sua empresa é muito doida, né? Aí a pessoa, tipo, o quê, né? Eles aconteceu? sabiam o que ia acontecer? Ou alguém de dentro da Mas- empresa ficou meio doído, assim? Mais ou menos, mais ou menos. Porque é o seguinte, quando a gente começou, a primeira campanha que a gente fez foi uma campanha interna, porque os funcionários falavam que o nosso carro, Livina, era pior do que os concorrentes. Então, a primeira coisa, antes mesmo da campanha para a rua, que foi comecinho de 2010, o que a gente fez foi, dentro, levar os 3 carros, o nosso e o dos concorrentes, e falar: pode testar. Testa à vontade, me fala qual que é melhor. Sem medo. Então, 100% dos nossos funcionários testaram os nossos carros versus os concorrentes. E não tinha assim: olha, você pode só fazer esse pedacinho. Podia dirigir à vontade. E isso começou a mudar internamente Confiança. assim, o clima, porque o nosso carro é bom. A gente está aqui falando mal, mas o nosso carro é Não bom. é que é bom, rapaz? Depois do almoço? É isso, virou, assim, o primeiro bochicho foi interno. Quando a gente ia com as campanhas para a rua, a gente não contava. Porque uma dos segredos, né, da fórmula era falar sem que todo mundo soubesse. Então a gente fazia no maior segredo, colocava no ar no maior segredo para poder exatamente criar o impacto. E segundo a galera não chegava falando assim: Moreno, que doideira. No primeiro, o pessoal chegou exatamente assim: nossa senhora, o que está acontecendo, etc. Tal. Dali para diante eles começaram a torcer, porque eles sabem que todo mês ia ter comercial novo, e a gente tinha uma reunião depois para apresentar os resultados, não da campanha, mas o resultado da empresa como um todo, e eu aparecia vestido de rapper, que foi um comercial que a gente fez. Aí no caso dos pôneis tinha a musiquinha falando que eu ia ser preso. Então tinha várias coisas para as pessoas entrarem no clima. Então a gente tinha todo um processo de criar um humor positivo entre os funcionários, sejam os nossos funcionários, sejam os vendedores das concessionárias, que também a gente fazia coisa. Que bom ver que já naquela época tinha empresas trabalhando com o humor de forma positiva para gerar um impacto nas vendas. E aí você falou dos números, chegou a 14 mil unidades vendidas, e você começou essa brincadeira Por mês, né? por mês. É. E você chegou nessa brincadeira sem dinheiro para investir. E aí acho que a pergunta natural, o que eu faria se eu estivesse na sua posição, é bater lá no CEO e falar: oi, tudo bem? Cadê meu dinheiro? Porque, né? Hã? Cara, nem precisava, porque assim, a partir do momento que tem resultado, o dinheiro aparece. É automático. Então, assim, o dinheiro cresceu. Talvez ele não tenha crescido na mesma proporção que cresceu as vendas, mas ele cresceu, ou seja, o segundo ano foi mais fácil, o terceiro ano foi mais fácil. Eu fiquei 4 anos e meio lá. Então, dos 4 anos e meio, a situação foi melhorando, até que 2 coisas aconteceram. De um lado, nacionalmente, foi criado um imposto de importação de carros, porque estava muita gente entrando, então
criou-se pela primeira vez um imposto e isso deu uma segurada em quem trazia carro de fora, e a Nissan tinha produção no Brasil, mas tinha produção fora. E eu, coincidentemente, no mesmo ano, perdi minha esposa. E quando eu perdi minha esposa, eu olhei para a empresa olhou para mim e eu falei, puxa vida, não é isso que eu quero da minha vida, não. E aí foi aí que eu saí da empresa, dali para diante a história da empresa, como sempre, né, segue em frente sozinha, e eu fui fazer outras coisas na minha vida, usar minha criatividade em outros pontos, em outras coisas. Hoje eu mexo com consultoria, eu sou Eu consultor. ia perguntar, exatamente. E aí, o que você anda fazendo? Onde está Não, distribuída a eu criatividade? estou usando a minha consultoria como um jeito de usar a criatividade em mais empresas, né? Hoje eu tenho uma empresa inclusive junto com o mesmo grupo da Era, que é uma empresa de CRM também, automotivo. Então, assim, eu estou usando a criatividade para ganhar dinheiro e outras coisas, vamos falar assim. Mas aquela coisa a maior parte dos meus clientes são automotivos. Eu tenho vários clientes automotivos. Tá muito mais para poder pegar a criatividade, de pensar como é que eu melhoro o processo, como é que eu facilito as coisas, naquela coisa do dia a dia. Porque a gente acha que criatividade é uma coisa mágica e é uma coisa para empresas grandes, para as coisas assim, colossais. E não é. A criatividade tem que ser no dia a dia, daquele jeito que eu falei. Não é que você acorda e fala, opa, achei uma solução criativa. Você tem que trabalhar para chegar na criatividade, senão você nunca chega. Se você chegar, foi uma coincidência e não uma razão, um processo para chegar lá. E aí eu preciso te fazer essa pergunta, que é sobre eu sou um fascinado por carros elétricos, nada a ver com o assunto, mas se a gente tá falando de mercado corporativo, Ele quer saber como é que faz a propaganda criativa uma- deles? Não. Não, eu quero saber, muito se fala sobre carros elétricos, a Nissan hoje não é a potência do carro elétrico, mas já tem lá o Nissan Leaf que tá acontecendo. A gente entrevistou uma analista de CX da Nissan e a gente brincou sobre isso. Você que vem do mercado automobilístico, vai morrer de novo o carro elétrico? Eu acho que não, mas... Ele o tá que você torcendo, acha? na verdade não acho. Eu É tipo, tenho por um favor, na minha diz que junta, não. o meu é chinês. Cara, primeira coisa, o carro elétrico, ele é, como conceito, muito melhor do que o carro a combustão. Tá? Assim, é o conceito básico. Qual que é o problema do carro elétrico? Os dois que você conhece. Primeiro, demora a carregar. E segundo, que é difícil de achar um lugar onde carregar. Só que a gente esquece que quando o carro chegou, o automóvel a combustão, era difícil achar onde abastecer. Você tinha que viajar levando tanque extra, porque senão você não sabia onde você ia achar. E todo mundo esquece isso. Naquela época, o cavalo era o carro a combustão de hoje em dia. Você tinha cavalo para tudo quanto é lado, você tinha onde você arrumava a sela, você tinha onde que arrumava a ferradura, ou seja, estava tudo para o cavalo, como hoje está para o carro, a combustão. Exato. O carro elétrico, no longo prazo, vai resolver os dois problemas dele. Primeiro, vai ter abastecimento para tudo quanto é lado. E segundo, a bateria vai ser uma bateria que rapidamente se recarrega. E aí, cara, você pode ter certeza que é o seguinte: o preço da bateria vai cair, vai ser fácil de abastecer e ele vai ir mais longe do que o carro a combustão. Para que eu vou ter um carro a combustão? Viu, Camila? Não vou te pedir mais carona agora. Vou só de carro elétrico. Ah, entendi. Eu tenho pegado até carros de aplicativo com carro carro elétrico. elétrico. Agora a gente Tem tá falando uma roda coisa- e tal. Eu falei, caralho. Não se iluda. A gente está falando uma coisa que vai demorar 10 anos, Né, com 15 certeza. anos. Vai ter que continuar No aprendendo meio carona. no meio do caminho, o carro híbrido, ele é a solução A melhor intermediária, saída, com né? certeza. E depois, com o tempo, com certeza, eu particularmente acho que o elétrico passa a ser Vai o... deslanchar. Ele tá falando isso porque a gente vai de motorhome pros lugares. Então, assim, ainda não tem. Eu não conheço ainda um grandão, né? Sei Não, que tem ainda não. os ônibus, mas. Murilo, Camila, esse foi um episódio pílula, foi muito rápido, Eu adorei assistir as propagandas. muito bom. legal. Que bom. E a gente vê como nascem esses pôneis, como as coisas de fato acontecem. Agora, você vê uma coisa? Ele falou, por causa disso, colocaram os impostos no carro. Então, eu vou pedir pra produção, prende o Murilo na salinha rapidinho. Que Como assim, Murilo? Mas, mesmo assim, eu vou mostrar que eu não guardo rancor. E a gente tem um presente pra você. Dan, 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 dan.
E não é um pônei. Quer dizer, Opa. não sei. Será Peraí. que é um... Olha, não é um pônei, mas aí vacilou quem chega fez, perto, hein? chega perto. Olha Aqui o só. seu Funko Pop. Olha que legal. Ah, Cadê? Pra onde que eu Aqui, apontei? ó. Ali? Olha lá. Parece, gente? Eu acho que parece. Pra você Obrigado. não esquecer da gente, colocar na sua mesa, na sua prateleira, do lado do pônei. Você tem um pônei? Eu Na tenho sua vários prateleira. pôneis, você não imagina o tanto de gente que me deu pônei de presente. Olha, fui aqui e lembrei de você. Ah, Então a então, minha casa é cheia de pôneis. então tudo bem não ter o pônei aí. Seria só mais um pônei. Agora é Agora você coloca ele mesmo. no pônei, né? É, Coloca ele pra... exatamente, exatamente. Murilo, obrigado pelo seu tempo, Eu que obrigado agradeço, Bruno. por esclarecer e mostrar toda essa genialidade aqui pra gente, pros nossos E eu vou torcer para continuar espectadores. livre, mesmo depois desse É. podcast. eu diria que esse podcast foi animal, mas ele foi pônei. Péssima piada, E mas é por enfim, tá na hora de É por acabar. isso que a Camila é uma excelente palestrante e não humorista. Acontece. Camila, obrigado mais uma vez por topar essas maluquices. Camila estreou o podcast, já tá aqui como co-host. E saiba que você vai ser convidada muitas mais vezes. Eu tá? adorei aqui. Tô me Então- sentindo, tipo, lisonjeado. Imagina uma publicidade na frente dele. Já tá Eu que fantástico. Eu que agradeço a atenção. Gente, Obrigado, gente. muito obrigado. E você, telespectador, muito obrigado por estar aqui também neste episódio curtinho. Parece que foi 5 minutos, mas falamos aí por mais de 40 minutos. Muito obrigado pelo seu tempo. E não deixe de mandar isso para sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para o papagaio e até para o seu pônei. Te aguardo no próximo episódio.